Oi, tudo bem? Bem-vindos aqui a mais um vídeo do meu canal. Hoje é dia 28 de maio de 2024. Há um ano atrás aconteceu uma coisa que mudou muito a minha vida. E eu já vou logo avisando que o vídeo de hoje não vai ser fácil de ser feito. Hoje faz um ano desde que eu saí da SUD, ou como alguns chamam, a Igreja dos Mormons. Por que eles chamam a Igreja dos Mormons? Por conta desse livrinho aqui. Eu ganhei ele no dia 30 de dezembro de 2023. Fazia mais ou menos cerca de um mês e meio desde que eu voltei a acreditar em Deus naquele período. E eu recebi esse livro aqui de uma amiga minha. Eu não tinha muito conhecimento da Bíblia, muito menos do livro de Mormon, nunca tinha ouvido falar sobre isso. Porém, eu peguei esse livro e eu lia ele todos os dias. Num período de 50 dias, mais ou menos, talvez 49 ou 51, mas não foge muito disso. Eu terminei de ler o livro e vi a proposta que está na última página do último livro. Perguntar a Deus se aquelas coisas são reais ou não. Em março de 2023, eu entrei na igreja. Eu já tive alguns poucos contatos com eles lá em fevereiro. Porém, em março, eu não sei ao certo ao dia, mas no começo do mês eu entrei na igreja realmente. Eu comecei a frequentar os cultos deles, que eles chamam de reuniões sacramentais, que é no domingo de manhã, quando eles se juntam para louvar, para tomar o sacramento, que é uma espécie de santa ceia, e ter uma palavra de exortação. E o tempo foi passando e eu comecei a ser ensinado pelas missionárias que tinham na igreja, até que no dia 8 de abril de 2023 chegou o dia do meu batismo. As semanas foram se passando, até que no dia 28 de maio do mesmo ano, foi me recomendado esse vídeo aqui do YouTube. The Book of the Mormon vs. the Bible. Nesse vídeo, o criador do canal, ele coloca uma contradição entre a Bíblia e o livro de Mormon. Geralmente os membros da Igreja SUD, como eu vou chamar o nome da igreja aqui, eles argumentam que a Bíblia e o livro de Mormon se completam. O que a Bíblia não fala, o LM se fala, enquanto que o que o livro de Mormon não fala, a Bíblia fala. Porém, esse criador do vídeo, o cara que originalizou, ele mostra que há muitas contradições. E eu me lembro pelo menos de duas. Primeiro, o fato do livro de Mormon não ter evidências históricas alguma. Sim, você consegue falar que teve indígenas nesse continente aqui muito antes da chegada dos portugueses e dos outros europeus lá no século XVI. Porém, nenhum deles era hebreu, nenhum deles eram judeus, e eles não tinham o egípcio reformado e nem nada do tipo. Você consegue encontrar sim civilizações, mas não eram nefitas, muito menos lamanitas, muito menos jareditas. Eram povos que vieram do continente asiático. Eu gosto até que durante esse vídeo o cara fala que, tipo assim, se você quiser ir atrás da cidade de Jerusalém, que a Bíblia fala várias e várias vezes, você vai encontrar a cidade de Jerusalém. Mas e se você tentar encontrar a cidade de Zarahemla? Você vai conseguir encontrá-la? E a outra coisa também que ele fala no vídeo dele é do teste do profeta. O teste do profeta é uma lei de como identificar um profeta que está escrita no final do capítulo 18 do livro de Deuteronômio, o último livro escrito por Moisés. No final do capítulo está escrito mais ou menos assim: mas talvez vocês se perguntem, como saberemos se uma mensagem não vem do Senhor? Se o que o profeta proclamar em nome do Senhor não acontecer, nem se cumprir, essa mensagem não vem do Senhor. Aquele profeta falou com presunção. Não tenham medo dele. E nesse vídeo ele passa algumas pessoas que fizeram profecias tanto na Bíblia como no livro de Mormon, e a gente consegue ver que várias pessoas citadas no livro de Mormon têm profecias que não foram cumpridas. Depois que eu vi aquele vídeo, eu comecei a ficar em dúvidas, e eu comecei a realmente perceber que tinham coisas ali que não batiam muito bem, principalmente a causa da evidência histórica. E o tempo foi passando, até que poucos dias depois, já no dia 6 de junho, aconteceu que eu que estava ainda inseguro de contar para os meus amigos, porque, como eu disse, eu era um novo convertido. Eu tinha muito medo de que, se eu contasse para um desses meus amigos, eles me expulsassem, eles me rejeitassem, eles me colocassem numa fogueira igual uma igreja católica faria no século XVII. Mas graças a Deus que isso não aconteceu. Eu quero abrir até um adendo aqui, que todos os meus problemas com eles é por teologia, é por doutrina, não é por pessoas. Todos eles são muito gente boa comigo. Depois que eu tomei essa coragem de falar com eles que eu estava começando a virar incrédulo nas coisas específicas da igreja,
No dia 11 de junho, eu tive a minha última reunião sacramental. A reunião sacramental é o culto deles. Foi a última vez que eu fui, no dia 11 de junho. Só que, como falei, desde o dia 28 de maio eu já não me considerava membro da igreja. Avançando um pouco, uma semana depois, no domingo após isso, eu fui para uma igreja neopentecostal que tem aqui perto da minha casa. E eu lembro que eu cheguei lá muito ruim, eu cheguei lá super mal. Por quê? Porque nos primeiros capítulos ainda desse livro é dito sobre um sonho que mostra todas as outras igrejas do mundo como a grande prostituta da terra, enquanto que a igreja que o Joseph Smith restaurou seria a igreja perfeita do Senhor Jesus. E eu me senti muito mal de estar dentro daquela igreja neopentecostal, porque eu pensei que era um traidor, que eu estava fazendo uma coisa errada. E eu lembro que durante um louvor eu comecei a chorar. Eu me sentei na minha cadeira, eu comecei a chorar e eu ouvi uma voz que falava comigo. Essa voz dizia algo mais ou menos: você não precisa me encontrar numa igreja, você não precisa me encontrar em nenhum livro, você precisa me encontrar dentro do seu coração. E eu não tenho a mínima dúvida de que essa era a voz do Senhor Jesus Cristo que veio falar comigo. E eu só fui contar isso daí pra alguém depois de 3 semanas. E eu gosto muito porque isso daqui me lembra o que está escrito aqui em Lucas 17, no versículo 20. Interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes o Senhor Jesus e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Nem dirão, ele está aqui ou ele está ali, porque o reino de Deus está dentro de vocês. Eu li isso daqui depois desse acontecimento e foi muito bom. Porém, alguns domingos depois, no dia 9 de julho de 2023, aconteceu uma coisa. Foi a minha primeira Santa Ceia desde que eu saí da SUD. Lá, a reunião sacramental era todos os domingos. Todos os domingos você tomava água e um pão, que era um sacramento. Eles eram abençoados em memória do corpo e do sangue do Senhor Jesus Cristo. Porém, nessa vez aqui, era a minha primeira vez que eu estava tomando alguma coisa que não era isso. E eu lembro que eu peguei o copinho de vinho, que é normal em igrejas pentecostais, neopentecostais e batistas, e o pedacinho de pão, e eu não consegui. Eu tava chorando de nervoso porque eu não consegui fazer isso. E eu lembro que depois, quando eu cheguei em casa, eu até cheguei a ligar para as missionárias da igreja mesmo, e elas fizeram o papel de missionárias dela, tentando me convencer a voltar para a igreja. Eu não culpo elas estavam fazendo o trabalho dela, mas mesmo assim eu não voltei. Porém, depois de 3 dias, pelo que eu tô vendo aqui, no caderninho que eu anotei as minhas datas principais, 3 dias depois me veio um sentimento de querer voltar para a igreja. Hoje em dia eu não sei explicar ao certo o porquê eu tava querendo, mas eu acredito que era pelo simples fato de como eu tinha muitos amigos lá, e como eu era bem querido lá dentro daquela igreja, e agora não tinha nada, só eu e Deus, eu queria voltar para lá. Eu lembro que eu queria ir mais um domingo, e eu lembro que a proposta que eu fiz a mim mesmo é o seguinte: se eu for lá e eu me sentir mal, eu nunca mais quero saber dessa igreja. Porém, se eu for lá e me sentir bem, eu fico independente do que aconteça, independente do que a minha família vai pensar, meus amigos, eu vou voltar para essa igreja. Eu não cheguei aí no próximo domingo, porém, um tempo depois, eu não sei ao certo qual foi a data, eu fui lá durante a semana. Eu me senti mal e adivinha só. O tempo foi se passando, as coisas foram se acalmando mais entre mim e eles, até o dia 23 de setembro do ano passado, quando eu me reuni numa praça, eu, 2 missionárias e mais um amigo meu que é da SUD também. Na verdade, elas que me convidaram para ir lá, e parecia que ia ser só um bate-papo normal entre a gente, só que elas fizeram aquela pergunta: por que você saiu da igreja? E eu comentei dessa forma, da mesma forma que eu tô comentando pra vocês aqui. Só que uma delas, ela meio que tava tentando começar a me convencer que a igreja era verdadeira, meio que à força. Enquanto ela tava tentando me convencer, eu tinha que contra-argumentar. E uma coisa que eu nunca gostei de fazer foi isso, porque é como se eu estivesse olhando pra cara de todos os meus amigos falando assim: e aí, sabe aquela ideia que você acredita que é real e eu também acreditava fielmente que era real? Então, agora eu acho ela estúpida. Eu nunca gostei de fazer isso. Porém, naquele dia eu tive que fazer isso de certa forma. E não foi um dia fácil pra mim depois,
Porém, isso daí foi o último prego no caixão, de verdade. Depois disso, mais nenhum missionário tentou me confrontar, nenhum amigo meu da SUD tentou me confrontar, e eu também não quero confrontar eles. Eu oro pela salvação deles, e eu acredito que eles são aquele negócio que começa com S e termina com TA, e eu não quero falar o nome. Porém, depois de um tempo eu entrei numa igreja, e pelo fato dela ser muito longe eu parei de frequentar ela, fiquei um mês sem igreja, até que eu comecei a frequentar uma igreja batista que fica aqui perto de casa. Isso daí foi no dia 10 de dezembro do ano passado, e desde então eu tô lá. A minha proposta nesse vídeo não foi demonstrar pra vocês como é que eu me senti em relação à igreja, isso porque eu já tratei isso aqui nesse vídeo, e eu também não vim aqui pra contra-argumentar teologia com eles, porque eu já fiz isso nesse outro vídeo aqui. A única coisa que eu quis comentar com vocês é como é que foi meu processo de saída da igreja. Eu não acredito que eles sejam uma igreja cristã realmente, por conta de várias doutrinas que não batem com o evangelho. Porém, eu ainda considero eles amigos e irmãos na fé. E como eu disse, muitas vezes eu oro pela salvação deles. Porque eu sei que onde a verdadeira fé no Senhor Jesus como Salvador, o único Salvador, eu acredito que se tem a salvação. E bem, o vídeo de hoje é esse. Muito obrigado por ter me assistido até aqui. Sinta-se à vontade para deixar um comentário ou qualquer coisa do tipo. O vídeo de hoje é esse. Muito obrigado por ter me assistido até aqui. Eu vejo vocês numa próxima vez. Até lá e tchau. Falou.